Qual vida você quer ter? Se pudesse, apagaria alguma escolha do passado? E se eu tivesse feito as coisas de uma outra maneira? Olá, eu sou Vitória Velasco e hoje estou aqui para falar sobre a Biblioteca da Meia-Noite, um livro de Matt Haig, ou Matt Haig, I don't know, que é um tipo de livro que não dá vontade de parar de ler e fala sobre questões filosóficas, sobre esses pensamentos de como seria a minha vida se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse tomado tal caminho, se eu não tivesse feito uma escolha que eu hoje considero errada. Então vem comigo que juntos vamos descobrir mais essa história. O que eu estava mostrando é a capinha do livro. O livro mesmo tá aqui. É da edição da Tag Livros, no caso da Tag Inéditos. E já tem mais de um ano que eu recebi esse livro. E foi inclusive o primeiro livro que eu recebi pela Tag Inéditos. Inclusive, se você ainda não conhece meu canal, aqui eu falo sobre livros, sobre produtos de beleza, produtos de skincare. Aí tem receita vegana, sobre as diversidades. Então fica aqui, já se inscreve, curte esse vídeo, por favor. E eu fiz assinatura de mais 12 meses com a Tag, então olha, vai ter muita resenha de livro por aqui. E gente, não é por nada não, mas para começar, a edição da Tag, eu acho que é a mais bonita. Tem a outra edição que veio depois, né, da Tag, porque a da Tag é a da Tag Inéditos, então eles lançam primeiro e depois o livro chega por outra editora e tudo mais. Mas essa edição aqui, não. Gente, não é por nada. Mas eu amei, é muito colorido. Inclusive, eu acho que é uma das edições mais bonitas. Eu tenho a impressão que eu falo isso sempre, não sei porquê. Mas esse realmente é super colorido. É o único livro que é pintadinho assim na lombada. É lombada, gente? Não, termos técnicos não é comigo, não. Mas acredito que sim. Sabe? E tem desenhozinhos nos capítulos. Eu amo. Antes de fazer esse vídeo, né, quando eu tava planejando fazer, eu abri ele de novo, não sei o que, e me veio todas as lembranças de eu lendo ele. Foi o primeiro livro. Aí na Tag a gente sempre recebe essas revistinhas assim, falando por que eles estão mandando esse livro pra gente. E eu abri tudo isso, eu fiquei tão feliz de novo de ter contato, sabe? E foi muito legal poder relembrar essa história. E tem mais de um ano que eu li e eu lembro tudinho da história. Então vamos lá, agora eu vou começar a falar mesmo da história. A personagem principal é a Nora, uma mulher que já quase foi muitas coisas. Nadadora olímpica, filósofa, glaciologista e até estrela do rock. Mas nunca chegou de fato a se tornar nenhuma dessas coisas específicas. E ela tá num período da vida dela que ela tá se questionando muito sobre o passado, que ela tá realmente pensando, e se eu tivesse seguido por esse caminho? E se eu tivesse continuado nadando, competindo? E é esse ponto que eu acho que o livro faz a gente se conectar muito com a história desse personagem. Porque eu não acredito que não tenha um ser humano nessa face da Terra que nunca parou para olhar para o passado e para se questionar sobre as suas escolhas, sobre o que acha que fez errado, o que fez certo, sobre realmente ficar pensando, né? Nossa, como seria se eu tivesse ido por tal caminho que eu não fui, ou que eu não continuei? Como seria? Então eu acho que esse livro, ele é muito fácil da gente se identificar. E eu me identifiquei muito com essa personagem Nora. O que acontece com a personagem? Em um curto período de tempo, ela perde o emprego e o gatinho dela morre. E ela já tá, assim, numa tristeza muito grande. Ela já tava passando por todos esses questionamentos, esses pensamentos, sabe? Quando tudo parece que tá dando errado. E também, né, esse livro, ele também fala sobre saúde mental, sobre temas sensíveis, inclusive na própria revistinha. Assim que a gente abre a revistinha, aqui já tá um aviso de gatilho. Tá escrito: esse livro contém cenas com menções e ideações suicidas.
Se você estiver precisando de ajuda, entre em contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo 188 ou acessando www.cvv.org.br. O que é muito importante, né? Realmente avisar, assim, porque se você está passando por algum problema, alguma questão, pode te engatilhar realmente e talvez não seja a melhor hora para você ler esse livro, então também tem essa. Voltando, a personagem estava passando por uma série de questões já, de depressão, né, e pensando no passado. Ela é sozinha também, ela só mora com um gatinho e ela tá afastada de todo mundo. E em menos de 24 horas, o gatinho dela morre e ela perde o emprego. Então ela decide que não quer mais viver. E depois disso, ela vai parar na Biblioteca da Meia-Noite, que é um lugar entre a vida e a morte. Ela acorda na Biblioteca da Meia-Noite, sem entender nada, e vê que é um lugar cheio de prateleiras, e depois ela vai descobrir que essas prateleiras estão cheias de livros sobre vidas possíveis. Cada livro é uma vida que a Nora, a personagem, poderia ter vivido se tivesse tomado outras escolhas e seguido por outros caminhos. E, gente, é sério, esse livro é muito fácil de ler, muito rápido. Ele não é um livro, assim, com grandes acontecimentos, com uma história, assim, super, hiper complexa. Não, você até entende o que está acontecendo e o que vai acontecer. E ele até pode parecer um pouquinho de autoajuda, porque ele fala muito sobre essas questões de saúde mental e vai trabalhando isso com a gente de uma forma muito agradável. Você entra no livro com pensamento e te faz encarar essas questões também. Gente, mas eu falei autoajuda, mas não sei se é o termo correto, assim, não é de autoajuda. Não é de autoajuda, tá? Mas ele traz esses temas de saúde mental e de pensar no passado e com a personagem, me fez e faz o leitor se questionar sobre o passado. Só que ele leva de uma maneira, o livro vai indo de uma forma que me encantou muito, assim, e no final me deixou de coração quentinho. É muito legal porque tem um livro lá que é o livro dos arrependimentos ou o livro da culpa, alguma coisa assim, que é um livro assim deste tamanhão, assim, muito, muito grande, que é sobre os arrependimentos dela. E tem as idades, e vai mostrando que quando ela era bebezinha, até 1 aninho, até 2 aninhos, não tinha nada. E aí depois, com, sei lá, 4 anos, 5 anos, aí já tinha uma coisinha, e ao longo dos anos, aí já tem, assim, grandes arrependimentos. E isso é legal da gente pensar, né? Quando a gente é criança, ainda mais bebê, a gente só tá vivendo, e depois quando a gente vai crescendo, a gente vai se questionando, e a vida também não é fácil, então te empurra para uns lugares assim e a gente vai acumulando o peso das nossas escolhas e dos nossos arrependimentos e dos nossos questionamentos de, poxa, será que? Muitas vezes é até pior a gente ficar pensando sobre os acontecimentos do que o acontecimento em si, né? Porque às vezes até passou, já foi, só que a gente fica remoendo e vai... E como eu falei no começo, a Nora quase foi muitas coisas. Então tem um livrinho dela lá, sobre como teria sido a vida dela, caso ela continuasse nadando, né, e fazendo as competições profissionais. Tem um livro dela de estrela do rock lá, como seria... E tem um livro dela com um namorado, que eles queriam ter um barzinho, um pub juntos. Tem um de uma viagem que ela queria ter feito com a amiga que não fez. Então, assim, e ela vai entrando nesses livros, e aí ela entra em um livro e vai vendo, nossa, como seria essa vida aqui? Aí vendo, muito legal, realmente, muito interessante. Só que nem tudo é perfeito. E ela vê que algumas coisas que ela pensava que ia ser incrível, e que inclusive ela ficava remoendo na cabeça dela que não foi, né, que não aconteceu e que poderia ter sido incrível, na verdade não foi tão incrível assim. E isso mostra pra gente, pra mim pelo menos, né, mostrou que, tipo assim, às vezes a gente fica remoendo umas coisas, mas a gente não sabe também como teria sido. E na nossa cabeça pode ter sido uma escolha horrível, a gente não ter continuado, ou a gente ter pego um caminho diferente, mas a gente também não sabe como aquilo seria, não necessariamente seria tão bom assim. E o que esse livro faz também é trazer a gente um pouco pra realidade, pro nosso presente de agora. Porque se a gente ficasse para sempre pensando no passado, como seria melhor, ai, era tão bom, por que eu não fiz isso, eu achava ruim, não sei o quê, nunca vai ficar bom, nunca vai ser bom. Porque a gente vai estar sempre, sabe, divaneando muito e a gente precisa estar um pouquinho mais aqui nessa realidade. E aí, uma dessas vidas que eu lembro
Era da viagem com a amiga dela, que eu acho que ela faz a viagem e eu acho que a amiga dela morre. Sabe? E na realidade dela, na primeira realidade dela lá que tava difícil, a amiga dela tava viva. Então isso aí já foi um choque de realidade pra ela, porque ela pensava que aquela vida só seria boa, só seria maravilhosa, mas naquela realidade lá, ela não tem a amiga, que também não é legal, né? Não é bacana. Então tá vendo? E aí ela decide que vai ver a vida dela caso ela tenha continuado lá no negócio da natação. E também não tá muito legal. Aí ela vai na vida, que ela é a estrela do rock, que ela continuou. Ela tinha uma banda com o irmão, mas na vida real eles se separaram, assim, acabaram com essa banda. E ela queria saber como seria caso eles tivessem continuado. E aí, realmente, eles teriam dado muito certo. Mas eu não lembro qual é o conflito dessa parte, assim. Mas eu lembro que era alguma coisa do exemplo. Eles não se falavam mais, eles não se gostavam. Ou o irmão não estava nada feliz. Alguma coisa assim, que também não era tudo perfeito. E aí, spoiler, nenhuma vida dela... E nenhuma vida perfeita, né? É sobre isso, assim. Todos os cenários que ela pensava, que ela quase foi mesmo, até glaciologista, que é muito legal, né? Que ela gostava muito também. Mas nada é perfeito, 100%, sempre teria um problema. Até problemas bem sérios, como você não ter sua amiga ou você não conversar com seu irmão mais. E no final do livro... Que, gente, eu contei o livro todo aqui, né? Eu acho que você tá aqui até agora, você não se importa sobre spoilers. No final do livro, ela consegue se recuperar dos remédios que ela tomou, né? Ela é levada ao hospital, acho que o vizinho chega e salva ela, alguma coisa assim. Ou ela consegue sair e pedir ajuda pro vizinho, e ela é levada ao hospital e aí ela começa a pensar no presente. Basicamente isso. Ah, importante, ela escolhe voltar. Ela escolhe voltar à vida dela. Inclusive, agora que eu lembrei, a biblioteca deu a chance dela ficar em alguma das vidas lá. E ela não quis, ela quis voltar. Se você gostou das coisas que eu falei aqui, eu acho que você chegou nesse vídeo porque você já ouviu falar sobre a Biblioteca da Meia-Noite, talvez já até tenha lido. Mas se você não leu, eu aconselho a ler. Ou se você tá feliz só eu contando aqui, dá o like, se inscreve, tá bom também. Mas assim, é um livro muito bom. É do tipo de livro que tem assuntos complicados de saúde mental, de depressão, mas também é um livro que faz a gente voltar ao presente. Que faz a gente pensar na nossa vida aqui e que não adianta a gente ficar remoendo o passado. Né? Ainda mais essas escolhas que, eu não segui por esse caminho. Não seguiu. Você quer fazer agora? Faça agora. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O intuito desse vídeo e dos vídeos que eu faço sobre livros aqui não é necessariamente fazer uma crítica, Não, eu só gosto de livros, eu gosto de ler e eu gosto de falar. Então, se eu puder ajudar alguém também, alguém às vezes está passando aqui pelo esse mundão do YouTube e só quer ver alguém... Gente como a gente fala de livro, sabe? É que estou eu. Mas não é uma coisa assim super... não. Dá pra perceber, né? Inclusive. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você viu até aqui, curta. Não, por favor, não tem por que você não curtir. Você gostou. Curta. Comente aqui, nem que seja um coraçãozinho, gente. Comente. Se inscreva no canal que vai ter mais resenhas de livros aqui. Nem isso aqui é uma resenha? Não sei. Mas é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.